Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para uma meditação na Palavra de Deus, lendo nesta ocasião no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versículos 18 até o versículo 20. Assim está escrito: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Este é o texto que vamos meditar, falando sobre a necessidade da conversão e como ela acontece na vida da pessoa. Pedro aqui, após aquele episódio que ele estava com João, indo à hora nona, que era denominado por eles a hora da oração, eles estavam indo ao templo para orar, e ali à porta do templo, uma das portas chamada Formosa, estava ali um coxo que mendigava, pedia ajuda, porque dependia da boa vontade das pessoas. E quando Pedro e João aproximam-se, ele pede alguma coisa. Pedro, fixando os olhos nele, disse: Olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Antes ele disse: Olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele levantou-se, firmou os pés e começou a andar, tomando pela mão. Ele então diz-nos aqui que ele levantou e os pés e artelhos se firmaram, e ele começou a saltar, a andar, regozijante, alegre e feliz. E isto suscitou nas pessoas um questionamento sobre o que tinha acontecido. Então Pedro começou a explicar que aquilo estava de acordo com a palavra de Deus e o propósito da vinda de Jesus a esta terra. Jesus veio para isto. Jesus veio para curar. Jesus veio para libertar. Jesus veio para restaurar a dignidade humana que tinha sido perdida por conta da prática do pecado. E então, através de Jesus, agora, as pessoas poderiam vir a ele e crer no Senhor Jesus. Porque através do crer na palavra que está sendo anunciada, que está sendo pregada, por isso que o que tem que ser pregado é o Evangelho, e mais especificamente a respeito de Jesus, da sua vida, dos seus feitos, das suas obras, enfim, tudo aquilo que Jesus realizou diante das pessoas. Jesus não realizou nada às ocultas. Toda a atividade de Jesus foi aos olhos de todas as pessoas. O que ele fazia, para ninguém chegar ao pensamento que Jesus utilizava-se de algum truque, de alguma estratégia para fazer as coisas. Não, ele fazia tudo às claras e de maneira natural, para que não pairasse nenhuma dúvida no coração daquelas pessoas. E quando Jesus estava para partir, ele orientou os seus discípulos a continuarem pregando. E ele disse que eles pregassem sobre o arrependimento e a fé. Por quê? Porque arrependimento e fé gera conversão. Mas para que isto aconteça, que estes passos sejam dados sobre arrependimento e fé, ou fé e arrependimento, há necessidade de que a palavra de Deus seja anunciada, seja proclamada. E ela precisa ser proclamada como ela é. Não se pode falsificar a palavra de Deus
e utilizar somente aquilo que é conveniente às pessoas. Não, a palavra de Deus tem que ser proclamada na sua inteireza, na sua totalidade. Não se deve ocultar nada do que está na palavra de Deus, porque as pessoas precisam saber a realidade do que ali está a respeito do Senhor Jesus. Todos os demais assuntos são assuntos secundários. São vidas, são pessoas que viveram, que serviram a Deus, que tiveram vidas exemplares. Mas eles só tiveram vidas exemplares porque eles colocaram a vida aos cuidados do Senhor nosso Deus, e o Senhor nosso Deus trabalhou na vida deles, que eles foram úteis na obra do Senhor, e o exemplo deles de dedicação a Deus é que fica como exemplo para nós, como referencial, para que nós possamos, então, seguir aqueles que estiveram bem próximos do Senhor. E aqui, quando Pedro, usado por Deus, proclama em nome de Jesus a cura deste coxo, esse coxo fica alegre, fica feliz, mas, como sempre acontece, uns ficam alegres com a cura, com a libertação de uma pessoa, e uma grande maioria ficam aborrecidos, ficam tristes e procuram encontrar motivos para tentar desacreditar aquilo que aconteceu. Mas com relação a este homem, não tinha como negar, ele estava ali diante deles. Eles o viam todos os dias na Porta Formosa. E agora o veem andando, saltando, pulando e correndo, sem nenhum impedimento. Então, eles deveriam ter no coração o assentimento, a convicção de que aquilo realmente foi uma obra realizada pelo Senhor Deus, por instrumentalidade do apóstolo, através do nome de Jesus Cristo. E quando chega aqui, depois de Pedro explicar o que foi que aconteceu, porque eles estavam maravilhados, achando que aquilo tinha sido feito pela capacidade de Pedro, então ele disse, não é por mim, isso aí foi o nome de Jesus que fez com que este coxo se levantasse, tirando o foco de si e colocando o foco no lugar certo, que é a pessoa de Jesus. Quem curou o coxo não foi Pedro, foi Jesus. Mas hoje as pessoas, às vezes, quando acontece alguma coisa assim, que ora por uma pessoa e a pessoa é curado, o que orou, ele quer receber louros daquilo, ele quer receber recompensas daquela ação, do que aconteceu. Julgando o que aconteceu porque ele teve poder para fazer aquilo. Quando, na verdade, o poder não é da pessoa, o poder é de Deus. O poder pertence a Jesus. O salmista, ao escrever, ele disse, uma vez disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Se pertence a Deus, eu não tenho nada de que me gloriar quando Deus, por bondade e misericórdia, se utilizar de mim para orar por uma pessoa, por um enfermo, por um necessitado, por um oprimido, e acontecer a cura, a libertação, a transformação, o suprimento de maneira milagrosa da parte de Deus, eu não tenho que esperar receber recompensa de ninguém, porque eu não tenho poder para fazer aquilo. Aquilo foi feito em nome de Jesus. E então a honra, a glória, o louvor, a adoração, a gratidão devem ser tributadas unicamente à pessoa de Jesus. Mas os nossos dias são dias tão difíceis e tão turbulentos que as pessoas começam a misturar as coisas e começam a querer apresentar-se como deuses, como pessoas poderosas, que têm em si o poder para fazer as coisas. Mas elas não têm. Isso é um engano, é uma ilusão, é uma mentira. Porque o poder pertence a Deus. Nós somos, como Paulo escreveu aos Coríntios, um vaso de barro. Agora, a excelência do poder que habita em nós pertence a Deus. E este poder
ele está vinculado ao nome de Jesus. Então, quando nós, com uma vida de acordo e de maneira digna diante do Senhor, utilizamos com toda a humildade e temor o nome de Jesus, esse nome realiza maravilha. Esse nome opera grandes coisas. E então ele, ao pregar a este povo e dizer a eles o que tinha acontecido, ele então revela agora como é que as pessoas poderiam também experimentar algo da parte de Deus. Ele diz então, chama este povo para o arrependimento. Já é a segunda vez que o apóstolo Pedro chama o povo para o arrependimento. A primeira vez foi por ocasião do dia de Pentecostes, quando ignoraram o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles discípulos, e Pedro então se levanta, usado pelo Espírito Santo, fala com aquele povo. A palavra pregada por Pedro unicamente a respeito de Jesus toca no coração daquelas pessoas, eles ficam compungidos e chegam diante dos apóstolos e diz: que faremos, varões e irmãos? Então Pedro diz pela primeira vez lá o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, segunda vez, quando diante da porta formosa, da cura do coxo, ele diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, primeiro se prega a palavra de Deus, como ela é, enfatizando a pessoa de Jesus, focalizando Jesus. Jesus é o assunto principal da nossa pregação. Não pode ser diferente. Tem que ser unicamente Jesus. E quando se fala do nome de Jesus, este nome é poderoso, este nome é dinâmico, este nome é ativo, este nome penetra o coração das pessoas. Tanto é que as autoridades do primeiro século ficaram incomodadas quando eles pregavam a respeito do nome de Jesus. E diziam que não era mais para falar desse nome, porque eles encheram Jerusalém da nova doutrina e do nome de Jesus. Então, só em ouvir falar o nome de Jesus, aquelas pessoas que estavam entregues a uma vida pecaminosa e desagradável a Deus, elas sentiam-se incomodadas. Só em ouvir falar do nome de Jesus. E queriam proibir. E Pedro toma a palavra e diz: não, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Para nós, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E continuaram. E aqui, quando ele diz isto, é porque através da pregação da palavra de Deus, vem a fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando brota a fé no nosso coração, como resultado da palavra de Deus que está sendo pregado por um irmão, por uma irmã, por alguém que está ali, sendo um instrumento nas mãos de Deus, isto vai gerar fé. Em gerando fé, vai confrontar a nossa condição de vida com a proposta do Evangelho. Porque o Evangelho apresenta Jesus, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que cura. E quando esta mensagem de Jesus, pela fé gerada, que vem pelo ouvir e desce ao nosso coração e fica centralizada no nosso coração esta fé, então nós agora somos levados ao confronto, ao comparar a nossa condição com o que o Evangelho está dizendo, e isso vai nos levar a uma vida de arrependimento. Arrepender-se é repensar a situação de vida e abrir mão daquilo que entendemos e descobrirmos através de ouvirmos a pregação da palavra de Deus, falando sobre Jesus,
que aquilo não condiz com a vida de quem se dispõe a servir a Deus. Mas a fé que foi gerada, ela é suficiente para mover o nosso interior e nos levar ao arrependimento, a abrir mão daquilo que não serve. E fé e arrependimento juntos, trabalhando em harmonia, eles vão dar resultado à conversão. O que é conversão? Conversão é mudar de direção. A pessoa está indo num caminho e não se apercebe se o caminho está certo ou não. Vai no automático, pela prática, pelo hábito. Mas, de repente, a pessoa cai em si e observa que ele está indo num caminho que não vai levá-lo aonde ele deseja chegar. E o que faz? A partir do momento em que a pessoa teve a consciência de que está caminhando na direção errada, ele não tem mais sossego, ele não tem paz em continuar caminhando por ali. Por quê? Porque ele sabe que está na direção errada. Assim também é a pessoa que vive na prática do pecado, que não serve a Jesus. Ele está caminhando por aquela estrada que para ele é uma estrada comum, uma estrada natural, ele não conhece outra, só existe aquela. E ele está caminhando por ali. Mas quando ele ouve o Evangelho, que fala a respeito de Jesus, e isso desce ao coração, gera fé, vai colocar diante dele agora qual é o caminho que se leva à presença de Deus. E quando a pessoa é persuadida, é convencida pelo Espírito Santo deste caminho através de Jesus, ele vai entender que o caminho que ele está andando não é um caminho que vai levá-lo a Jesus. Portanto, ele está indo na direção errada. E o que fazer? Procurar o primeiro retorno e seguir o caminho correto. Conversão é isto. A pessoa cai em si, toma ciência de que está caminhando para a perdição eterna, para a condenação eterna, longe da presença de Deus, longe de usufruir o sacrifício oferecido por Jesus para a libertação. Mas quando ouve a palavra, o Espírito de Deus toca naquele coração e aquela vida se apercebe de onde está. E conversão é fazer meia volta. A pessoa para onde está, vira para a direção certa e segue o seu caminho. Agora, confiante e seguro que ele tomou o caminho certo. Então é o que Pedro estava dizendo a estes irmãos. Ele diz aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, quando ouve a palavra, gera fé. Quando gera fé, vai fazer o comparativo da vida, vai arrepender-se de algumas coisas. Então, ele está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Depois de arrepender-se, de ter consciência da condição, da vida que leva, é preciso converter-se. E agora passar a seguir aquele caminho que está proposto através do Evangelho, falando a respeito de Jesus. Porque o intuito de Jesus vir a esta terra, ele mesmo disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio com esta intenção, porque todos estavam desgarrados como ovelhas errantes que não têm pastor, caminhando por uma direção que eles não sabiam onde haveriam de chegar. Mas quando Jesus veio, então, apresentou-se como a solução de Deus para o problema da humanidade. Então, quando Pedro diz aqui, para arrepender e converter,
com o objetivo de que os pecados fossem apagados, fossem perdoados, e eles passassem a partir de então desfrutar os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, só pode experimentar refrigério, comunhão, paz, alegria, intimidade com Deus quando se passa pelo arrependimento e é levado à conversão. Neste momento que se dá a conversão na vida do ser humano, ele passa então a ter o seu olhar agora voltado unicamente para Jesus e o coração desejoso, alegre, radiante e grato, porque foi direcionado a olhar para Jesus. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então, esta palavra da fé que é gerada em nós vai nos despertar a fazer a pública confissão de fé através dos nossos lábios. Como que chegando a Jesus e dizer: Senhor, reconheço que sou um pecador, mas arrependo-me da vida que tenho levado até agora, mas tendo ciência pela tua palavra que há um caminho que o Senhor coloca diante de nós, pelo qual nós receberemos a salvação e a transformação de vida, eu me coloco à disposição do Senhor arrependido e o confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Então, esta conversão vai levar a pessoa a seguir por um caminho para que ele possa estar aparelhado diante da presença do Senhor. Então, de que coisas as pessoas precisam se converter? Arrepender, converter, para que desfrutem dos refrigérios pela presença do Senhor. Em primeiro lugar, o homem deve converter-se a Deus, deixar a idolatria, aquilo que estava estabelecido no coração, e voltar-se unicamente para Deus. Converter-se a Deus, voltar-se para Deus. Este é o ponto que a pessoa precisa converter-se. É fazer o caminho em direção à presença de Deus. E que caminho é este? Este caminho que leva à presença de Deus chama-se Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando o homem converte-se a Deus, ele o faz pela fé em Cristo. E através de Cristo Jesus, ele é levado à presença de Deus. Então, o homem deve converter-se a Deus. Visto que na vida de pecado, a palavra de Deus apresenta que a pessoa está em trevas e não vê a luz, não sabe por onde deva caminhar, anda como que tateando, mas a partir do momento que arrependeu-se e converteu-se, ele converteu-se das trevas para a luz. Ele foi transportado por Deus das trevas, da escuridão, do pecado, da rebelião, para a luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Então o homem deve converter-se à luz, deve converter-se das trevas para a luz. Mas é próprio do ser humano estabelecer no coração um altar da idolatria, ou seja, colocar coisas ou pessoas no coração e devotar a ela atitudes de adoração, coisa que a palavra de Deus orienta que ela deve ser exclusivamente direcionada a Deus. Mas o ser humano, no estado de pecado, ele é tendencioso. Por isso que ele abriga no coração vários ídolos. E ídolos ocupam um lugar que pertence a Deus. Portanto, é servir a criatura e não ao Criador. Quando de ouvir a palavra arrepender-se e converter-se, então esta pessoa está se convertendo dos ídolos para Deus, deixando a idolatria. Porque os ídolos têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não apalpam. São inertes. São obras da mente humana. Mas quando converte-se a Deus, o soberano Senhor, acima de tudo e de todos, que governa sobre este mundo, nós colocamos o coração diante do Senhor e ele decidiu vir fazer morada em nosso coração. Isto por ocasião da conversão. Mas também nós precisamos nos converter da prática do pecado. Ou seja, todas aquelas ações que nós praticávamos quando não tínhamos o conhecimento da salvação, da libertação em Cristo Jesus, e era natural para nós, mas agora, em contato com a palavra de Deus, isto se revela diante de nós que aquilo era pecado, ou seja, desobediência, iniquidade, impiedade, injustiça, manipulação, engano, vantagens, coisas ilícitas, enfim, tudo aquilo que não condiz. Então, que se resume numa coisa: pecado, separação de Deus e inimizade contra Deus. Mas na conversão, a pessoa se converte do pecado para servir ao Senhor. Por isso que Pedro pregou dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, quer dizer, desapega do mundo de pecado, da vida errada, e apega-te a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, libertador e perdoador. Então, converter-se do pecado. Mas ele converte-se através da palavra, porque é a palavra que é o guia, é o mapa, e a escritura que vai aclarar o nosso entendimento para compreender o caminho em que nós estamos, e é pela palavra de Deus que nós seremos conduzidos à presença do Senhor. E na presença dele, então, se dará a nossa conversão, a transformação, a mudança de forma ou natureza. Então, precisamos nos converter diante do Senhor, nos converter pela palavra para o Senhor. Mas precisamos também nos converter para a salvação, convertidos da perdição para a salvação. Nós andávamos perdidos e Jesus veio oferecer para cada um de nós a salvação, o livramento. Então nós devemos nos converter à salvação, porque através da salvação, que é
libertação, perdão, purificação, proteção, livramento. Tudo isto está incluído na salvação. E quando nós nos convertemos da perdição para a salvação, estas ações começam a acontecer na nossa vida. Então, nos convertemos à salvação. E a conversão também, ela se processa mediante a fé. Por quê? Se não tiver fé, nada disso pode acontecer. A fé é o elo que nos liga a Deus. É que nos faz acreditar no que está sendo pregado. E aceitamos pela fé como verdadeiro. E quando aceitamos, o Espírito de Deus trabalha no nosso interior, ele nos convence, ele nos dá a plena certeza da realidade do que está sendo dito de acordo com a palavra de Deus, e isto então gera em nós fé. E fé vai gerar uma tomada de decisão. Esta tomada de decisão, que vamos estar tomando direcionados, inclusive pelo Espírito Santo, que nos conduz a essas decisões, nós vamos então estar convertidos, ou seja, voltados para Deus ou tudo aquilo que o representa. E os caminhos que nos levam à sua presença. Então, conversão é isto. É voltar-se para Deus. É ter consciência de que está no caminho errado, vivendo a vida errada, caminhando na direção errada, mas que agora chegou ao seu conhecimento a palavra de Deus, a bússola que o conduz à presença de Deus e lhe mostra o caminho. Enquanto você não tinha nenhum conhecimento, o caminho que você estava para você era direito. Mas a partir do momento em que você ouviu a direção correta, que é a direção para Deus, e continua neste caminho, você não tem segurança, você não tem alegria em permanecer naquele caminho e você fica preocupado, porque você sabe que está indo num caminho que vai levá-lo para uma direção errada. Quando a palavra de Deus está disponível, mostrando-lhe o caminho verdadeiro, que é preciso fazer uma conversão e pegar o caminho que vai levá-lo à presença do Senhor Jesus Cristo. Então, conversão, em linhas gerais, significa isto: ter consciência que está no caminho errado e tomar o caminho certo, decidir por ele. E aí, então, terá consigo a direção, a proteção, o livramento, a garantia da libertação, da salvação e o caminho que, através de Jesus, vai levá-lo à presença de Deus. Foi este procedimento que aconteceu com cada um de nós que estamos servindo ao Senhor. Nós passamos por essa mesma estrada. Quando fomos confrontados com a palavra, paramos onde estávamos e tomamos a decisão pela fé de seguir a Cristo e estamos seguindo alegre, feliz, regozijante e agradecido, porque se não fosse por Ele, onde estaríamos nós? Que caminho estaríamos seguindo? Mas Jesus veio ao nosso encontro pela proclamação da sua palavra e nos atraiu a si. E agora somos dele. Ele nos comprou. Somos propriedades do Senhor e o glorificamos no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você já se converteu a Jesus? Você está convertido? Na sua vida, há resultados de que você passou pela conversão verdadeira e houve transformações e mudanças na sua vida que agora o identificam com a pessoa de Jesus?
E pode-se olhar para você e distinguir características de um verdadeiro cristão, alguém que segue a Cristo com seriedade. Se você ainda não atravessou por este caminho, está na hora de ouvir a palavra de Deus, de crer nela, que isto vai gerar fé no teu coração, e esta fé vai levá-lo ao arrependimento, e fé mais arrependimento vai levá-lo à conversão. E a conversão vai te colocar na presença de Deus e para tomar parte no plano de salvação que Deus estabeleceu através do Senhor Jesus Cristo. Pensa sobre isto. Não deixe passar muito tempo. Se você tem consciência de que está num caminho que não vai levá-lo à presença de Deus, pare hoje mesmo. Dê ouvido à palavra de Deus. Busque o direcionamento, a direção correta que vai levá-lo à presença de Jesus. Isso vai lhe trazer paz, alegria, segurança e certeza de vida eterna. Pense sobre isto. Que Deus possa continuar abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.